Então, agora nós vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula, tá? E aí, o que que nós tínhamos falado, né? Temos falado que a patologia básica, ela se dedica ao estudo dos quatro elementos que toda e qualquer entidade patológica apresenta, toda e qualquer doença apresenta. Então, nós vamos agora começar a falar um pouco sobre eles, discorrer um pouco sobre eles, tá? Então, o que vem a ser a etiologia? A etiologia, na realidade, ela está associada à causa, tá? E são as possíveis causas. Então, quando nós vamos avaliar os tipos de etiologia, ou seja, o que causou a doença, os fatores, nós percebemos que a causa das doenças elas podem ser intrínsecas, ou seja, aquelas que o indivíduo nasce predeterminado a desenvolver, também chamados de genéticos, e os fatores extrínsecos ou adquiridos, que são aquelas doenças que são fruto da interação do indivíduo com algum agente do meio e que fazem com que esse indivíduo, a partir do contato com ele, desenvolva um processo patológico, ok? Então, as etiologias de origem intrínseca também são chamadas de genéticas. São doenças de herança, né? São heranças de genes alterados que causam doença. E as adquiridas podem ser agentes infecciosos, nutricionais, né? Químicos, físicos, etc. Tá? Então, aqui eu trago para vocês dois exemplos básicos de etiologias de origem intrínseca, né? A anemia falciforme e a distrofia muscular de Duchenne, tá? Então, por exemplo, a anemia falciforme, na realidade, ela é causada por uma substituição de uma adenina por uma timina a nível de DNA. E isso faz com que, no momento da tradução, da transcrição, você produza uma fita de RNA com uma alteração desse códon, tá? Que leva a uma tradução na qual o aminoácido deixa de ser ácido glutâmico, ácido glutamato, perdão, e passa a ser substituído por uma valina. Então, essa valina faz com que a característica da proteína, a conformação tridimensional dessa proteína, ela seja alterada, tá? E perceba, para que a gente possa explicar essa doença, é preciso a gente recorrer a um nível molecular, entende? Então, isso é uma causa de fator de etiologia intrínseca, né? O outro exemplo é a distrofia muscular de Duchenne, da qual indivíduos que apresentam essa doença nascem com uma alteração a nível do gene responsável pela produção da proteína distrofina. É importante para comunicação célula muscular e intestício. E aqui um dos exemplos básicos de etiologia extrínseca é a tripanossomíase, né? Que é a doença de Chagas. Então, o indivíduo que coabita em casas de pau a pique, né? Obviamente, é infectado pelo triatomídeo em festas, que está infectado pelo Trypanosoma cruzi. E aí ele desenvolve, né, uma cardiomiopatia chagásica, que leva a uma hipertrofia cardíaca, que é o que a gente pode perceber aqui do lado, nesse coração aqui, aumentado de volume, ok? Então, as doenças infecciosas, parasitárias, elas são doenças de origem extrínseca, né? De etiologia extrínseca ou adquirida. E no caso do câncer, né? O câncer, na realidade, ele é causado por um conjunto de fatores, pela ação de fatores extrínsecos e é, na realidade, resposta do organismo que é determinada também pela sua constituição genética, tá? Então, ela é formada por fatores extrínsecos ou adquiridos, né? Intrínsecos, tá? Aqui ficou um erro aqui, tá? Depois eu tiro essa palavra, tá? Porque na realidade é extrínsecos que são adquiridos e intrínsecos que são genéticos. Então percebam, é,
Pessoas que fumam, nem todas as pessoas que fumam desenvolvem câncer de pulmão. E isso também está associado à constituição genética. Porque percebam, frente a determinado agente etiológico, a determinado fator que propicia o desenvolvimento da doença, a constituição genética do indivíduo pode permitir a ele desenvolver ou não. Então, por isso que o câncer é uma doença tanto de origem, né? Tanto de origem genética quanto de origem adquirida, né? Então, existem fatores que contribuem, que sinergizam para o desenvolvimento, mas nem todo mundo vai desenvolver, tá? E o que vem a ser patogênese, também denominado de patogenia? A patogênese é uma parte do estudo da patologia, um objetivo de estudo da patologia que se dedica a desvendar, a descobrir quais são os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento das doenças. Esses mecanismos podem ser mecanismos bioquímicos, imunológicos, moleculares e etc. Então, por exemplo, existem grupos de pesquisadores nesse momento que estão tentando entender quais são os mecanismos que fazem com que alguns indivíduos tenham casos mais graves de SARS-CoV, de Covid e outros não. Então, entender esses mecanismos entender esses mecanismos é fundamental para que a gente possa utilizar estratégias para prevenir o desenvolvimento dessas síndromes mais graves e ainda desenvolver terapias mais eficazes, entende? Então, entender mecanismo é fundamental. Outro exemplo que nós poderíamos dar é da aterosclerose. Então, sabe-se hoje que o indivíduo que ingere muita gordura, né, na dieta, ele tem um aumento de ácidos graxos livres, que por sua vez levam a maior produção de triglicerídeo e também a um aumento do nível de colesterol. Essa gordura se deposita na parede das artérias, é fagocitada por macrófagos que produzem fatores quimiotáticos inflamatórios que levam a uma alteração, a um processo inflamatório local, que leva à necrose do tecido, que pode levar à calcificação, e que isso leva futuramente ao rompimento da artéria, ao rompimento dessa artéria. Então, perceba, quando nós entendemos o mecanismo, nós podemos interferir no mecanismo, que é, por exemplo, evitar o excesso o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas. Entende? Então, entender mecanismo é fundamental. Ok? Aqui os mecanismos, alguns exemplos moleculares, né? Por exemplo, da apoptose. Em tese, todos os mecanismos são moleculares, porque eles dependem de moléculas para que aconteçam, tá? De interações. Ok? Aqui eu mostro a apoptose e aqui a necrose, né? Como exemplo de alterações, né? De mecanismos que levaram ao desenvolvimento desses processos. Os mecanismos podem ser inflamatórios, né? Imunológicos, etc. Ok. Então, outro objeto de estudo da patologia que toda e qualquer doença apresenta são as lesões. Então, o que é lesão? Lesão é a mesma coisa que anatomia patológica, tá? As lesões são alterações morfológicas e funcionais que se expressam em células e tecidos, tá? Então, nós conseguimos entender e perceber e presumir um diagnóstico a partir da característica de uma determinada lesão. E aqui, veja, por que é importante o estudo da anatomia, né? Da histologia, da embriologia, da citologia, da patologia, da fisiologia? Então, perceba, aqui nós temos um fígado saudável e aqui nós temos um fígado alterado. Você pode não saber que processo patológico é esse, que doença é essa, mas você sabe que isso não está normal, porque isso aqui é o normal. Entende a importância da anatomia, da citologia? A mesma coisa é observar no microscópio. Se você conhece o tecido, a célula normal, quando você percebe ela alterada, você pode não saber o que é, mas você sabe que está alterado. Aqui é um fígado de um indivíduo com cirrose, entende? Então, o conhecimento das características é fundamental para se estabelecer o diagnóstico, tá?
A base clínica diagnóstica, ela é feita a partir de observação, seja de uma lesão na pele, seja da lesão no órgão, tá? E essa observação, ela é feita não só através da observação macroscópica do órgão, mas é feita através da observação da função alterada no exame, por exemplo, no exame bioquímico, no exame imaginológico, no exame hematológico, entende? No exame imunológico, entende? Enxergar a lesão não é só enxergar de maneira macroscópica, mas também enxergar o mau funcionamento que se expressa pela alteração de parâmetros nos exames, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Enquanto não. Ok, ok. Então, o que vem a ser fisiopatologia? A fisiopatologia, na realidade, ela se dedica ao estudo das alterações funcionais que ocorrem em células e tecidos, fruto da interação com o agente etiológico e da incapacidade de adaptação. Essa incapacidade de adaptação produz alterações na homeostase, tá? Que, por sua vez, se manifestam como alterações de morfostase. O que é isso que tu está falando, João? Morfostase? Porque eu não lembro desse conceito. Percebam, gente. Se homeostase se refere ao equilíbrio funcional, de modo que o indivíduo não apresenta nem sinal nem sintoma, a morfostase se refere ao equilíbrio morfológico, ao equilíbrio da característica de células e tecidos quando estão funcionando de maneira adequada, em harmonia. Ou seja, células e tecidos não apresentam alterações estruturais, ok? Por exemplo, esse é um fígado que está trabalhando de maneira adequada e ele apresenta características de saudável, ou seja, ele apresenta uma morfostase. Agora, esse fígado no qual sofreu um processo patológico, houve quebra da homeostase, ele expressa características, cor, textura, cheiro, tamanho alterados, desregulados, não compatíveis com a de um órgão normal. Então, a base clínica diagnóstica é a percepção de alterações de homeostase e morfostase. Percebe isso, gente? Ficou claro para vocês? Então, a fisiopatologia, ela estuda essas alterações funcionais que impactam e que, por sua vez, conduzem e se expressam como alterações características macroscópicas, né, e funcionais, ok? E aqui você tem o fígado com cirrose hepática, que é aquele que eu tinha mostrado para vocês. Então, nesse caso, o indivíduo pode apresentar problemas de coagulação, porque fatores de coagulação são produzidos a nível hepático. Ele pode ter problemas como, por exemplo, icterícia, que é a deposição de bilirrubina nos tecidos periféricos. Percebe que isso é uma alteração morfológica. Isso se manifesta como quebra de morfostase e de homeostase, tá? E aqui é um fígado, e aqui é um rim, né, à direita de vocês, de um paciente com um câncer renal. Percebe que a função dele também, a função renal vai estar alterada. E aqui a gente consegue perceber a alteração morfológica. Tudo bem até aí, gente? Ficou claro? É isso, Então, mãe. oi? Oi, oi. Alguém está com alguma dúvida? Então, estudar patologia é extremamente importante, porque percebam, diferentes doenças podem apresentar elementos comuns. Então, ora, se eu sei que existem diferentes doenças e que elas apresentam elementos comuns, eu posso tratar de acordo com a característica dos elementos. Concordam comigo? Concordam? Vamos entender isso aqui agora. Percebam, aqui é um pulmão de um paciente que fez necropsia, né? E aí ele apresenta tuberculose. Aqui é um abscesso dentro alveolar que se exteriorizou para a mandíbula e aqui é uma meningite bacteriana que foi chamada de meningite purulenta. Há algo em comum em relação a esses três processos patológicos? Alguém poderia dizer se há algo comum entre eles? Alguém?
algo comum entre eles? Seria, tipo, como se fosse um tecido necrosado ou algo do tipo? Ok. Há a presença de necrose nas três situações. Perfeito. Mas alguma coisa é comum às três doenças? Que vocês conseguem perceber? Eles são causados por bactérias? Quem falou isso? Kátia. Perfeito, Kátia. Veja, todas as três doenças são causadas por uma classe de micro-organismos, bactérias. Essa causa, que é comum às três doenças, faz com que essas doenças apresentem características comuns? Você acha que pode, Kátia? O que é que tu acha? Sei lá. Vou te esclarecer agora, tá? Ó, Kátia, preste atenção. Em todas as três doenças, elas são causadas por bactérias. Você sabe que as doenças bacterianas, ela tem uma característica de levar à produção de exudado purulento. Ó. Pus, pus. Concordam comigo? Ambas são doenças inflamatórias, Kátia? São. Tuberculose, esse abscesso e essa meningite. Concordam comigo? Então, olha, se são doenças inflamatórias, mas percebam que são doenças diferentes, eu poderia estabelecer como base terapêutica antibióticos? Acredito que sim. Lógico que sim, porque são doenças bacterianas, concorda comigo? Perfeito. Olha só, Kátia, também. Se são doenças inflamatórias, eu poderia utilizar anti-inflamatório para combater essas doenças? Poderia. Acho que sim também. Tu acha ou tem certeza, Kátia? Vamos raciocinar comigo, Kátia. Se você está com uma dor de dente, você toma anti-inflamatório? Pensa. Gente com dor de dente toma anti-inflamatório? E aí, Kátia? Professor, Oi. no caso, eu acho que iria auxiliar um inflamatório um antibacteriano. Porque Não, se fosse uma a, inflamação, a pergunta que eu faço é a seguinte: se são doenças inflamatórias, é correto utilizar anti-inflamatório para tratar as três? não, sendo inflamatória, Eu sim. acho que não. Mas se for bacteriana, não é com antibiótico? Veja, isso aí a gente já discutiu que sim. Vocês disseram que, como são doenças bacterianas, eu vou utilizar anti-inflamatório. Agora, a pergunta é a seguinte: a outra pergunta. Se são doenças que apresentam um perfil inflamatório, é possível utilizar anti-inflamatório na terapêutica? Eu acho que Sim. não em todas. Vamos Se pensar tem novamente. inflamação, Se o paciente tem um abscesso, inflamatório. se você tem um dente inflamado, você toma anti-inflamatório? Sim. Ok. Se você cortou o pé e foi no médico, ponteou o pé, você toma anti-inflamatório? Sim. Toma. Se você fez uma cirurgia para remoção de um cálculo renal, você toma anti-inflamatório? Sim, acho que também, Sim. para não correr o risco. Se você teve infecção bacteriana que causou inflamação, você toma anti-inflamatório? Também. Então, percebe, gente, que são doenças diferentes. Mas olha só, eu quero que fique bem claro para vocês isso. Como todas são doenças inflamatórias, apresentam um mecanismo inflamatório, eu posso, conhecendo o mecanismo, tratar diversas doenças diferentes, mas que apresentam o mesmo mecanismo. Concordam comigo? Então perceba que não é preciso ser gênio. Não há necessidade nenhuma. É só entender o mecanismo. E aí você pode tratar ou o mecanismo ou tratar a causa. Percebe? Então, vocês falaram do tratamento aqui, ó, para diminuir o efeito, que seria o efeito inflamatório, e tratar a causa, que seria a bactéria. Concordam comigo? Então, essa é uma das importâncias de se estudar patologia básica, porque a gente vai perceber que, quando nós entendemos
os mecanismos das variadas doenças, que são os mesmos, eu posso estabelecer terapias semelhantes. Entende? Agora, lógico, o tipo de antibiótico vai variar, porque a bactéria pode variar, tá? A intensidade de ação do anti-inflamatório, o nível, o tipo de anti-inflamatório também pode mudar, mas ele é anti-inflamatório. Percebe? Então, ó, diferentes doenças podem apresentar elementos comuns. E isso vai facilitar o diagnóstico e, principalmente, o tratamento delas. Quando nós conhecemos os mecanismos. Professor, Pode falar. no caso, os elementos comuns é a inflamação e a presença de bactéria, as Perfeito. três. Esses são um dos elementos, né, que eu estou citando para você, né? Todas são doenças bacterianas. Todas são doenças que cursam por um processo inflamatório. Entendeu? Então, é por isso Entendi. que, num plantão, Professor, porém, são bactérias diferentes, não é isso? exato, é isso que eu falei. É lógico que você pode tratar com antibióticos diferentes, porque você não pode tratar uma mesma bactéria com o mesmo, uma bactéria diferente com o mesmo antibiótico, porque você pode gerar resistência. Mas o que eu estou dizendo é que a classe de medicamento é a mesma, porque a classe de micro-organismo é a mesma. Entendesse? Então, por exemplo, eu jamais poderia tratar uma doença nesse caso, né? Por exemplo, no COVID, como é que eu vou tratar uma doença viral com um antiparasitário? Entende? Se não há comprovação, não tem como fazer isso. Então, como é que eu vou tratar uma doença utilizando medicamento que não há nenhum mecanismo comprovado que haja sobre essa doença? Entende? Então, é por isso que a gente tem que entender isso para que a gente não cometa heresias, né? Crimes, por exemplo. Entende a importância disso? Ficou claro para vocês? Ficou Sim. claro, gente? Ok? Ok. Ok. Então, vejam, quando nós vamos observar o estudo das doenças, nós dividimos a patologia, né, em dois tipos, né, de acordo com o objetivo. Então, a patologia básica estuda os 4 elementos que nós já falamos, e a patologia especial é a parte da patologia que estuda esses 4 elementos para os sistemas, entende? Que estuda a doença de determinados órgãos e sistemas. Por isso que nos livros de patologia, eles dividem a parte de patologia básica, nos primeiros capítulos, e a parte de patologia especial, por exemplo, doenças do sistema imune, doenças do sistema cardiovascular, doenças do sistema respiratório, entende? E aí, quando nós entendemos a patologia básica, fica muito mais fácil entender que no trato respiratório podem acontecer diferentes doenças, mas que podem ter o mesmo mecanismo. Entende? E isso facilita muito a terapia, o entendimento, né? A abordagem. Ok? Então, a patologia básica, né? Estuda um fenômeno que nós chamamos de lesão, que é, na realidade, um dos elementos que a patologia básica estuda. Então, as doenças, elas se manifestam na forma de lesões, que são alterações morfológicas e funcionais que surgem nas células e tecidos após a agressão. Então, primeiro ocorre a agressão, que surge, né, através da interação do agente etiológico com células, com moléculas importantes do funcionamento. Ocorrem mecanismos que levam à deturpação desse funcionamento e as células vão expressar essa falta de adaptação na forma de lesão. Essas lesões podem ser macroscópicas e microscópicas e macroscópicas. Podem se expressar das duas maneiras. No entanto, é importante a gente entender que essas lesões elas são dinâmicas. Por isso que nós dizemos que a doença ela é um processo. Ela tem um começo e ela progride para o meio e para o fim, ou não progride para o fim, né? Ela pode cronificar. Então, é importante a gente entender que a lesão que nós observamos agora, ela não é a mesma daqui a 1 hora, entende? Então, entender processo patológico é entender que após uma agressão, o organismo ele expressa uma reação e ele pode se adaptar a essa agressão e voltar a um estado de normalidade.
ou ele pode não se adaptar e sofrer uma lesão, ok? Às vezes a agressão ela é tão danosa que não há nem a possibilidade do organismo expressar uma defesa. Defesa que eu falo é resposta. E aí ela entra em lesão total, tá? E ela sofre uma lesão direta. Então é importante entender esses aspectos. As doenças apresentam aspectos cronológicos, como eu já falei para vocês. Se o processo patológico ele é um processo, tem etapas, as doenças apresentam etapas cronológicas. Então, a partir da causa, a partir de uma causa, ocorre as interações desse agente etiológico com o organismo, e nesse período nós chamamos de período de incubação, em que não ocorre a expressão nem a manifestação de sinais clínicos, né? Depois inicia-se um período prodrômico, em que os sinais e sintomas são específicos, mas eles surgem. Depois, com a evolução do quadro, surge um período de estágio, em que você consegue perceber que os sinais e sintomas eles são característicos, patognomônicos de determinado processo patológico. E aí inicia-se o processo de evolução. E essa evolução ela pode culminar com cura, sem ou com sequela. O processo pode cronificar. Essa cronificação ela pode complicar e pode levar o tecido a óbito, o órgão a óbito, o indivíduo a óbito. Ok? Então, esses são os aspectos cronológicos da doença. É importante a gente entender que existem variadas causas de lesão celular, só que os mecanismos eles podem ser semelhantes, tá? Desde privação de oxigênio até desequilíbrios nutricionais, entende? E que essas causas, elas agridem alguns elementos comuns. Elas produzem mecanismos limitados, que variam desde a redução da produção de ATP até a produção de espécies reativas de oxigênio. Mas percebam que não há um grande número de mecanismos que levam à lesão, tá? Ou seja, os agentes causam lesão, induzindo o aumento do número de espécies reativas de oxigênio, ou o aumento do número de cálcio intracelular, ou levando à agressão a membranas de organelas e de citoplasmática, ou ainda causando redução do ATP. Então, percebam que, basicamente, são 4 mecanismos que causam as lesões celulares, mas que produzem doenças diversas. Ok? E aí, aqui são os vários mecanismos, né? Desde agressão à membrana até a integridade genética, né? A hipóxia, a diminuição da quantidade de ATP, o acúmulo de cálcio intracelular, a privação de oxigênio e a produção, o aumento da produção de radicais livres que causam lesão, que vocês vão chamar de estresse oxidativo lá em fisiologia, né? A própria agressão na membrana, todas essas alterações, elas causam lesões. E aí, quando nós vamos entender e estudar as lesões, nós percebemos que essas lesões elas podem acontecer nas células, né, de maneira letal e não letal, no intestício, na circulação, elas podem ser lesões que cursam por alterações inflamatórias e que também podem levar a alterações na inervação. Então, quando se compreende esses aspectos e os locais e os sítios que são agredidos durante a lesão, e se entende que essas alterações são fruto da incapacidade de adaptação causada por agentes que causaram a doença, que levaram a um mecanismo de alteração e que alteraram a fisiologia da célula, a célula expressa isso na forma de lesão, que nós chamamos de anatomia patológica. E elas podem acontecer não só necessariamente nas células, mas no intestino, que é o meio em que as células permanecem. Elas podem acontecer também no sistema circulatório. Elas podem ser classificadas como alterações inflamatórias e como alterações de inervação, tá? Então, entender patologia básica é fundamental para que nós possamos entender de maneira mínima os processos que levam ao adoecimento e realizar os nossos diagnósticos e as nossas intervenções, ok? Então,
aqui nós fechamos a parte introdutória, né, da patologia básica, tá? Deixa eu só aqui, só um momento, tá?